Olá, sejam bem-vindos. Decidi trazer este livro para vocês. Li ele recentemente e adorei. Espero que gostem. Boa leitura. Para todos os azarões que não permitem que o medo os impeça de lutar. Este livro contém assuntos que podem ser difíceis para alguns leitores, incluindo cenas de violência, tortura, não explícita. Hashtags de estupro, consentimento retirado, automutilação, abuso emocional, escravidão e menções e referências a abuso sexual. Prólogo. O rei não sabia que seu maior amor também seria sua ruína, nem que ambos surgiriam na forma de uma criancinha humana indefesa. Ela era um pequeno sopro de vida numa imensidão de decadência, o único ser vivo mortal num raio de 100 quilômetros. A menina tinha uns 4 anos, talvez 8, era difícil precisar justamente pelo fato de ser tão pequenina, mesmo para os padrões humanos. Apenas uma criatura diminuta e frágil com o cabelo preto e liso encobrindo os grandes olhos cinzentos. Em algum lugar, enterrada sob vigas chamuscadas e pedras tombadas, a família da garota jazia desfigurada e esmagada. Ou talvez os corpos destruídos tivessem ficado ao relento, pedados por animais como aqueles à espreita da menina agora, olhando para ela com o interesse que um falcão dispensa a um coelho. Os humanos, é claro, não passavam disso naquele mundo, presas, pragas, ou não raro as duas coisas. Os 3 homens alados aterrissaram diante dela, sorrindo com a própria sorte. Imediatamente, a criança começou a se debater contra os escombros que a prendiam no chão. Ela sabia o que eles eram, reconheceu os dentes pontudos e as asas pretas e desprovidas de penas, e talvez tenha reconhecido até os uniformes que usavam, o intenso púrpura do nascido da noite que era o rei H.I.A.J. Era possível que os homens responsáveis por incendiar a casa da garotinha estivessem usando uniformes iguais àqueles. Mas ela não tinha como fugir. Suas roupas estavam rasgadas e irremediavelmente enroscadas nas ruínas ao seu redor. Ela era pequena demais para tirar as pedras de cima do próprio corpo. Ah, olha só, um cordeirinho. Os homens se aproximaram. Quando um deles estendeu a mão na direção da garota, ela rosnou e mordeu os dedos do soldado com seus dentinhos chatos e pouco afiados. Ele chiou e puxou o braço de volta enquanto os companheiros riam. Um cordeiro? Está mais para uma víbora. Ou uma cobrinha de jardim, zombou outro. O homem mordido esfregou a mão, limpando da pele as poucas gotas de um vermelho quase preto. Depois se virou para a menina. Não faz diferença, resmungou. O gosto é o mesmo. E, não sei vocês, seus idiotas, mas estou morrendo de fome. A noite foi longa. No entanto, uma sombra os encobriu. Os homens se calaram. Baixaram a cabeça em uma mesura reverente. O ar frio se agitou, e a escuridão se retorceu em torno do rosto e das asas dos 3 como uma lâmina acariciando uma garganta. O rei H.I.A.J. não proferiu uma só palavra. Não foi necessário. Sempre que sua presença era notada, todos os guerreiros ficavam em silêncio. Ele nem sequer era o vampiro de maior força física. Não era o guerreiro mais ferrenho ou o sábio mais sensato. Mas diziam que era abençoado pela própria deusa Niaxia, o que qualquer um que o conhecesse juraria ser verdade. O poder, o acento agudo de cada um de seus poros, e o cheiro da morte empesteava cada lufada de sua respiração. Seus soldados não abriram a boca quando ele pisou nas ruínas da pequena casa. Os Rishan foram erradicados da área, arriscou um deles, depois de um tempo. O resto de nossos homens seguiu para o norte, e o rei ergueu a mão, e o guerreiro se calou. O monarca então se ajoelhou diante da menininha, que o fulminou com o olhar. Tão novinha, ele pensou. A vida dela, que compreendia um pequeno punhado de anos, não era nada se comparada a seus séculos de existência. E, ainda assim, a criança conseguia reunir uma quantidade imensa de ódio no olhar que destinava a ele, as pupilas brilhantes e prateadas como a lua. Ela foi encontrada aqui? Perguntou o rei. Sim, senhor. E é a razão do sangue em sua mão? Os outros soldados deixaram escapar uma onda de risadas incontidas. Sim, senhor. A resposta saiu ligeiramente acanhada. Os homens achavam que o rei estava zombando deles. Não, aquilo não tinha nada a ver com os soldados. Ele estendeu a mão na direção da garota, que deu o bote. Ele permitiu que ela o mordesse, não moveu a mão, mesmo quando os dentinhos da criança, tão minúsculos, penetraram fundo em seu indicador ossudo. Ela o encarou nos olhos, sem piscar, e o rei retribuiu a mirada com interesse crescente. Aquele não era o olhar de uma criança aterrorizada que não sabia o que estava fazendo. Era o olhar de uma criatura que compreendia que estava diante da própria morte, mas que ainda assim escolhia cuspir na cara dela. Uma serpentezinha, murmurou ele, e o homem às suas costas riu. O monarca o ignorou, não era uma piada. Você está sozinha? Perguntou para a menina, mais baixo. Ela não respondeu. Não conseguia falar com os dentes? Enfiados na mão dele. Se você me soltar, não vou te machucar, continuou o rei. A garotinha não soltou, ainda encarando o rei enquanto o sangue preto escorria por seu queixo. Os cantos dos lábios do rei se curvaram. Ótimo. Você não deve mesmo confiar em mim. Ele puxou o dedo de dentro da boca da garota e, com cuidado, atirou do meio dos escombros enquanto ela se debatia. Mesmo chacoalhando o corpo com os espasmos de uma resistência violenta, era uma criatura completamente silenciosa. E só depois que a pegou no colo, pela deusa, a menina era tão leve que ele conseguiria carregá-la com uma mão só, que o rei notou quão ferida ela estava, as roupas rasgadas encharcadas de sangue.
O cheiro doce do uído penetrou suas narinas quando ele a acomodou contra o peito. Ela estava à beira do precipício da inconsciência, mas resistia com o corpo inteiro retesado. Pode descansar, serpentezinha. Ninguém vai lhe fazer mal. Ele acariciou a bochecha da criança, que tentou mordê-lo de novo, mas uma faísca de magia dançou na ponta dos dedos do monarca. Com o sussurro da noite, veio um sono livre de sonhos, tão pesado que nem aquela coisinha furiosa foi capaz de resistir. O que o senhor quer que a gente faça com ela? Perguntou um dos soldados. O rei passou por eles a passos largos. Nada. Eu mesmo vou cuidar da criança. O silêncio perdurou por um instante. Ainda sem ver os homens, o monarca sabia que certamente trocavam olhares confusos. Onde? Perguntou um deles. Em casa, respondeu o rei. A garotinha estava inconsciente, mas agarrava com uma das mãos a seda da camisa do rei, ainda lutando, à sua maneira, mesmo adormecida. Em casa. Ele a levaria para casa. Porque o rei dos vampiros H.I.A.J., conquistador da Casa da Noite, abençoado pela deusa Niaxia e um dos mais poderosos homens a já terem caminhado por aquele ou por outros reinos, viu um fragmento de sina menina. E ali, logo abaixo do punhozinho cerrado, algo agridoce no peito do vampiro se agitava ao ver a criança. Algo mais perigoso que a fome. Centenas de anos mais tarde, historiadores e acadêmicos se debruçariam sobre aquele momento. Sobre a decisão que, um dia, faria ruir o império. Que decisão esquisita, diriam aos sussurros. Por que ele faria algo assim? E realmente, por quê? Afinal de contas, vampiros sabem melhor do que ninguém como é importante proteger o coração. E o amor, entenda, é mais ado do que qualquer estaca. Capítulo 1. Começou como um treino. Apenas uma brincadeira, um pequeno exercício. Algo que eu precisava provar a mim mesma. Não sabia muito bem quando tinha se transformado em esporte, minha rebelião sórdida e secreta. Para alguns, podia parecer idiota que eu, uma humana, tentasse caçar à noite, quando ficava em desvantagem considerável em relação à presa. Mas era a noite que eles agiam, então era a noite que eu devia agir também. Me espremi contra a parede, a adaga bem apertada entre os dedos. A noite estava quente, o tipo de noite em que o calor do sol perdura na umidade vaporosa do ar por muito tempo além do crepúsculo. O cheiro pairava numa nuvem espessa e putrida, comida estragada no lixo dos becos, sim, mas também carne podre e sangue coagulado. Os vampiros não se preocupavam em limpar a bagunça nos assentamentos humanos da Casa da Noite. Humanos deviam estar em segurança ali, dentro das muralhas do reino, eram cidadãos, mesmo que inferiores, mais fracos que os nascidos da noite em todos os sentidos. Mas a segunda verdade não raro tornava a primeira irrelevante. O homem era um H.I.A.J., as asas encolhidas bem perto das costas. Aparentemente, não era um grande usuário de magia, porque não as escondera para facilitar a caçada. Ou talvez só gostasse do efeito que a visão delas exercia sobre a presa. Alguns eram exibidos assim. Gostavam de ser temidos. Do telhado, viu o homem rondar sua caça, um garotinho de uns 10 anos, talvez, embora pequeno devido à evidente malnutrição. Estava no quintal cercado de uma casa de pau a pique, chutando uma bola pela terra batida, totalmente alheio à morte que o espreitava. Era muito, muito idiota da parte do menino estar sozinho no quintal àquela hora da noite. Mas, eu sabia melhor do que ninguém como era cansativo crescer com a constante sensação de perigo iminente. Talvez a família tivesse mantido a criança dentro de casa após o pôr do sol, todos os dias, pelos últimos 10 anos. Um único lapso já seria suficiente, uma mãe distraída que esquecia de chamar o para dentro, um menino emburrando e enrolando para entrar e jantar. Uma única noite em uma vida inteira. Acontecia com muita frequência, mas não aconteceria naquela noite. Quando o vampiro se moveu, eu me movi também. Desci do telhado e aterrissei nos paralelepípedos. Apesar de ter sido silenciosa, a audição dos vampiros era impecável. O homem se virou, identificando minha presença com olhos gélidos e lábios curvos revelando o brilho de mar. Ado. Será que ele tinha me reconhecido? Às vezes acontecia, mas nem dei chance ao sujeito. Já era quase rotina àquela altura. Um sistema que eu aperfeiçoara ao longo de centenas de noites idênticas àquela. As asas primeiro. 2 cortes, um em cada, o suficiente para impedir o vampiro de voar. Era fácil no caso dos H.I.A.J., cuja pele membranosa das asas era delicada feito papel. Às vezes eu pegava vampiros Rishan, e as coisas ficavam um pouco mais complicadas, era mais difícil perfurar as asas emplumadas. De uma forma ou de outra, eu havia nado a técnica. Aquele passo era importante, e era por isso que vinha primeiro. Precisava manter os vampiros no chão comigo. Uma vez cometi o erro de pular essa etapa e quase não sobrevivi para contar a história. Não havia como eu ser mais forte do que eles, então tinha de ser mais precisa. Sem tempo para erros, o vampiro deixou escapar um som entre um arquejo de dor e um rugido de raiva. Minha pulsação parecia um tamborilar rápido, o sangue, indo próximo à superfície da pele. Me perguntei se ele porventura conseguia sentir o cheiro. Eu tinha passado a vida inteira tentando esconder o pulsar do meu sangue, mas, naquele momento, estava grata por minha natureza. Aquilo os deixava idiotas. O babaca não estava nem sequer armado, mas saltou na minha direção sem nem pestanejar. Eu amava mesmo, de verdade, quando me subestimavam. Um golpe na lateral do corpo, entre as costelas. Outro na garganta.
Não o suficiente para matar, mas o suficiente para fazê-lo sair cambaleando. Empurrei o vampiro contra a parede, a adaga espetando seu corpo para mantê-lo imóvel. Eu havia besuntado a arma com Devint, um paralisante de ação rápida, potente, embora de curta duração. O efeito só duraria alguns minutos, mas eu não precisava mais do que isso. Ele conseguiu ingir apenas alguns arranhões em minha bochecha com as unhas afiadas como lâminas antes de seus movimentos começarem a enfraquecer. E, no instante em que vi seus olhos piscando rápido, como se estivesse tentando despertar a si mesmo, golpeei. Você precisa empurrar com força para atravessar o externo. E assim com força o bastante para trincar o osso, para abrir passagem até o coração. Vampiros eram mais fortes do que eu em todos os aspectos, com corpos mais musculosos, movimentos mais rápidos, dentes mais afiados. Mas seus corações eram tão frágeis quanto os dos humanos. No instante em que minha lâmina penetrava o peito da vítima, eu sempre ouvia a voz do meu pai. Não desvie o olhar, serpentezinha, sussurrava Vincent em meu ouvido. E nunca desviei, nem na época, nem depois. Porque eu sabia o que veria ali na escuridão. Veria o belo rosto de um garoto que eu havia amado muito, e também os detalhes de minha adaga sendo enterrada em seu peito. Vampiros eram, e os da deusa da morte. Então, para mim, era meio engraçado que temessem o descanso? Não tanto quanto os humanos. Eu ficava olhando todas as vezes, e sempre via o terror se espalhar por seus semblantes quando entendiam que havia chegado a hora de partir. Pelo menos nisso éramos iguais. Pelo menos, no M da vida, éramos todos covardes pra caralho. O sangue vampírico era mais escuro que o humano. Quase preto, como se tivesse escurecido camada a camada pelo consumo de sangue humano e animal ao longo dos séculos. Quando deixei minha vítima cair, estava coberta pelo ruído. Recuei um passo para longe do cadáver. Foi quando vi a família me encarando. Eu tinha sido silenciosa, mas não o bastante para evitar atenções indesejadas, considerando que estava quase nas soleiras da porta deles. A mãe agora apertava o garoto com força contra o ventre. Havia um homem com eles também, além de outra criança, uma menininha mais nova. Eram magros, vestiam roupas simples e poídas, manchadas após longos dias de labuta. Os quatro estavam parados à porta, os olhos XOS em mim. Congelei, como um servo avistado por um batedor na oresta. Era estranho que fossem aqueles humanos famintos, e não o vampiro, que tivessem me feito passar de caçadora à caça. Talvez a razão fosse o fato de que eu sempre sabia o que era quando estava entre os vampiros. Mas, quando olhava para aqueles humanos, a linha ficava mais borrada e nida, como se eu estivesse observando um reflexo distorcido de mim mesma. Ou talvez eu fosse o reflexo. Eles eram como eu. Mesmo assim, não conseguia encontrar similaridades entre nós. Minha impressão era a de que, se eu abrisse a boca para falar, nem sequer entenderíamos os ruídos emitidos uns aos outros. Pareciam animais aos meus olhos. A verdade cruel era que talvez parte de mim tivesse nojo deles, a mesma parte que tinha nojo de minhas próprias falhas humanas. Mas outra parte, talvez a que lembrava que eu já havia morado numa casa muito parecida com aquela, tinha vontade de se aproximar. Eu não faria algo assim, óbvio. Não, eu não era uma vampira. Era algo que ficava mais claro a cada segundo que passava. Mas tampouco era como aquelas pessoas. Senti algo gelado em minha bochecha. Toquei a pele, e meus dedos voltaram úmidos. Chuva. As gotas dispersaram nosso silêncio contido. A mulher deu um passo adiante, como se quisesse dizer algo, mas eu já me esgueirara de novo para a proteção das sombras. Fui incapaz de resistir ao atalho. Normalmente, teria escalado o castelo e seguido direto para o meu quarto nas torres a oeste. Em vez disso, subi pelo lado oposto, pulando os muros do jardim antes de continuar para a ala dos criados. Entrei pela janela, que dava para um arbusto avantajado repleto de botões azuis de índigo, cintilando prateado sob o luar. Assim que meus pés tocaram o piso, soltei um palavrão, quase caindo quando senti o que parecia um monte de tecido. O ido deslizando contra a madeira lisa sob as minhas botas. A risada soou mais como o grito de um corvo, que em seguida se transformou em uma cacofonia de tossidas. Seda, resmungou a idosa. A melhor armadilha para as ladrazinhas. Este lugar está um caos do caralho, Ilana. Ah, pronto. Ela surgiu de trás de uma parede e me encarou com os olhos semicerrados, puxando a fumaça do cigarro com uma inspiração funda e chiada antes de soltá-la pelo nariz. Estava usando uma cascata de saiotes de chi, ou tingidos em diferentes cores. O cabelo, preso num coque de volume admirável no topo da cabeça, alternava mechas pretas e grisalhas. Pingentes dourados pendiam das orelhas, e os olhos enrugados estavam pintados com uma sombra azul acinzentada e delineados com uma camada generosa de col. A morada dela era tão colorida e caótica quanto a própria mulher, com roupas, joias e tintas brilhantes espalhadas por todos os lados. Eu tinha entrado pela janela da sala de estar, que fechei para evitar a chuva. O lugar era minúsculo, mas muito mais agradável que os barracos de pau a pique dos assentamentos humanos. Ela me olhou de cima a baixo, esfregando o pescoço. Não vou tolerar críticas de uma ratinha encharcada como tu. Olhei para baixo para analisar minha situação e me sobressaltei. Só ali, sob a luz cálida do lampião, notei como estava péssima. Não dá nem pra desconfiar como tu é bonita por baixo disso tudo, Oraia, prosseguiu ela. Determinadíssima a assumir a aparência menos atraente possível. O que me lembra que, tenho uma coisinha pra ti. Aqui.
Com mãos encaroçadas e artríticas, ela vasculhou uma pilha amarrotada a seu lado e depois atirou um punhado de tecido para mim. Pega. Consegui agarrar o volume no ar, e depois o desenrolei. O comprimento do corte de seda era quase igual à minha altura. O pano era de um tom profundo de violeta, com as barras bordadas em dourado. Me fez pensar em ti, continuou Ilana, buscando apoio no batente da porta antes de baforar de novo a fumaça do cigarro. Nem perguntei de onde ela havia afanado aquele tipo de coisa. A idade não tinha tornado seus dedos nem um pouco menos leves e hábeis, ou ávidos. Melhor a senhora, com o tecido. Eu não uso esse tipo de coisa. A senhora sabe. No dia a dia, eu vestia apenas preto, peças simples que chamavam pouca atenção e me davam uma amplitude completa de movimentos. Nunca usava roupas vibrantes, o que atrairia olhares indesejados, esvoaçantes, o que permitiria que me segurassem, ou restritivas, o que reduziria minha habilidade de lutar ou fugir. Vestia peças de couro na maior parte do tempo, mesmo no calor opressivo do verão. Era um material que protegia bem e atrapalhava pouco. Claro que eu admirava coisas bonitas como qualquer outra pessoa. Mas estava cercada de predadores. A sobrevivência vinha acima da vaidade. Ilana bufou. Também sei que ama essas coisas, ratinha. Mesmo tendo medo de usar. Que peninha. Jovem só desperdiça a juventude. E a beleza também. A cor combina contigo. Usa esse troço pra dançar pelada lá no seu quarto, não ligo. Franzi a testa e olhei para a miríade de cores. É o que a senhora faz com suas sedas? Ela deu uma piscadela. Isso e muito mais. E nem vem, NGR que tu não faz o mesmo. Ilana nunca estivera em meu quarto, ainda assim me conhecia bem o bastante para saber que eu, de fato, tinha uma gaveta cheia de quinquilharias coloridas que vinha coletando ao longo dos anos. Coisas que eram desnecessariamente ostentosas para usar naquele tipo de vida, mas que talvez eu pudesse sonhar em usar em outra realidade. Por mais que eu tentasse explicar, Ilana não entendia minha cautela. A idosa já deixara claro várias vezes estar farta, proclamava ela, de ter cautela. Eu honestamente não sabia como a velha morcegona sobrevivera tanto tempo daquele jeito, mas era grata por isso. Os humanos que eu tinha visto nos cortiços naquela manhã não eram nada parecidos comigo, e os vampiros que me cercavam, menos ainda. Apenas Ilana se encontrava no meio termo, assim como eu. Embora por razões muito diferentes. Eu tinha sido criada naquele mundo, Ilana, por outro lado, se juntara a ele por vontade própria, 10 anos antes. Quando adolescente, eu era fascinada por aquela mulher. Tinha conhecido poucos humanos. Não entendia na época que Ilana era, mesmo entre humanos, um tanto, peculiar. A idosa tocou o pescoço de novo. Percebi então que o lenço que segurava entre os dedos não era vermelho, não originalmente, ao menos. Cheguei mais perto e vi os ferimentos em sua garganta, 3 conjuntos de 2 furos. Além da atadura no pulso, Soniaxia sabia quantas outras feridas mais ela tinha. Minha expressão devia ter mudado, porque ela soltou outra risada. Um jantar dos grandes esta noite, explicou ela. Fui bem paga. Paga pra passar a noite com homens bonitos chupando meu pescoço. A Ilana jovem teria achado o máximo. Não consegui me forçar a abrir um sorriso. Sim, eu não tinha ideia de como Ilana sobrevivera tanto tempo. A maior parte dos fornecedores voluntários de sangue humano, que já eram poucos, acabavam mortos em menos de um ano de trabalho. Eu sabia muito bem quanto autocontrole os vampiros precisavam ter quando estavam com fome. E em algumas coisas, Ilana e eu jamais concordaríamos. Vou ficar um tempo longe, falei, mudando de assunto. Só queria avisar, assim a senhora não? Cá preocupada. Ilana fechou a cara. Mesmo na penumbra, dava para ver as pálpebras pintadas com a sombra clara. Aquele maldito. Tu vai mesmo participar? Eu não queria ter aquela conversa, mesmo sabendo que o assunto era iminente. A senhora devia cogitar a ideia de sair da cidade por um tempo, continuei. Ficar nos assentamentos. Sei que a senhora odeia, mas pelo menos lá. Que se foda. É Alquejare, Ilana. Aqui não vai ser seguro para a senhora. Nem para qualquer outro humano fora dos assentamentos protegidos. Assentamentos protegidos. Quer dizer aquele bando de cortiços. Tem uma razão para eu ter ido embora de lá. O lugar cheira a miséria. Ela franziu o nariz. Miséria e mijo. É seguro. Não me passou despercebida a ironia de estar falando aquilo coberta de sangue justamente depois de ter retornado do local. Ah, pronto. Segurança é um negócio superestimado. Que tipo de vida é essa? Quer que eu vá embora quando o evento mais empolgante dos últimos 2 séculos está prestes a acontecer bem nas soleiras da minha porta? Não, meu bem. Nem ferrando. Eu já tinha dito a mim mesma que precisava? Calma, já sabia que Ilana provavelmente não me daria ouvidos. Mesmo assim, não consegui evitar o tom de frustração na voz. A senhora está sendo tola. São só alguns meses. Talvez até alguns dias. Se for embora para evitar nem que seja só a abertura. Tola, cuspiu ela. É ele falando, por acaso? É assim que ele te chama sempre que quer fazer alguma coisa que foge ao controle dele? Bufei entre dentes. Sim, Vincent de fato me chamaria de tola se eu estivesse me recusando a buscar proteção sem um bom motivo. E ele estaria correto, inclusive. Os assentamentos humanos podiam ser um bando de cortiços, mas ali as pessoas ao menos tinham um verniz de proteção. Já na cidade, eu não sabia o que seria de Ilana, ou de qualquer humano dentro das muralhas, depois que o Kejari começasse. Em especial uma humana que já tinha fornecido sangue antes.
Eu ouvia as histórias sobre como os humanos eram usados naquele tipo de torneio. Não sabia se era verdade ou exagero, mas os relatos faziam meu estômago revirar. Às vezes, tinha vontade de perguntar a Vincent, mas sabia que ele acharia que eu estava temendo por minha própria segurança. Não queria que se preocupasse comigo mais do que já fazia. Além do mais, ele não sabia exatamente quão próxima de Ilana eu cara ao longo dos últimos anos. Vincent não sabia de muitas coisas. Partes de mim que não correspondiam à visão que ele tinha da LHA, da mesma forma que havia coisas sobre mim que Ilana jamais entenderia. Ainda assim, não saberia o que fazer caso perdesse qualquer um deles. Eu não tinha família ali. Quem quer que estivesse na casa comigo quando Vincent me encontrara havia morrido. Caso eu ainda tivesse parentes distantes, estariam presos em algum lugar fora do meu alcance, até que eu vencesse o Kejari, ao menos. Mas eu tinha Vincent, e tinha Ilana, e eles haviam se tornado tudo o que eu imaginava que fosse uma família, mesmo que nenhum dos dois pudesse compreender todas aquelas partes contraditórias dentro de mim. Agora que a possibilidade de perder Ilana repentinamente parecia tangível demais, o medo pressionava meu coração e se recusava a soltar. Ilana, por favor. Minha voz saiu estranhamente embargada. Por favor, vá embora. A expressão da mulher se suavizou. Ela apagou o cigarro num cinzeiro abarrotado e se aproximou de mim a ponto de eu conseguir enxergar as rugas ao redor de seus olhos. Com a mão áspera feito couro, acariciou minha bochecha. Ela cheirava a cigarro, misturado com um perfume de rosas pungente demais, e a sangue. Tu é uma doçura, disse ela. Espinhosa, mas uma doçura. E meio ácida, de certa forma. Tipo um abacaxi. Mesmo sem querer, o canto da minha boca se curvou em um sorriso. Abacaxi? Que palavra ridícula. Se eu a conhecia bem, provavelmente Lana tinha inventado o termo. Eu tô cansada, meu bem. Cansada de ter medo. Fui embora dos cortiços porque queria ver como era aqui, e vem sendo tão aventuresco quanto eu imaginava. Arrisco a vida todo dia pra estar aqui. Como tu. A senhora não precisa agir tolamente. Não ligar acaba virando uma forma de rebelião. Sei que tu sabe disso tanto quanto eu. Mesmo escondendo as cores lá no fundão do teu guarda-roupa. Ela ergueu as sobrancelhas, indicando com a cabeça minhas roupas sujas de sangue. Mesmo se escondendo nas sombras dos becos entre os assentamentos. Por favor, Ilana. É só por uma semana. Não precisa ser durante o Kejari inteiro. Aqui. Estendi o lenço de seda em sua direção. Pegue esse troço brega e me devolva quando eu voltar. Prometo até que uso. Ela, ficou em silêncio por um longo tempo, depois pegou o pano e o rem. Ou no bolso. Certo. Vou embora amanhã de manhã, RMOU, e soltei um suspiro de alívio. Mas tu, ratinha cabeça dura. Ela levou as mãos ao meu rosto, apertando minhas bochechas. Toma cuidado. Não vou te dar um sermão aqui sobre o que ele tá te obrigando a fazer, mas... Me desvencilhei do aperto impressionantemente forte da mulher. Ele não está me obrigando a fazer nada. Sei. Eu tinha me afastado na hora certa, porque ela bufou com tanta fúria que fez gotículas de saliva voarem por todos os lados. Não quero ver tu virar um deles. Seria. Ela fechou a boca de supetão, analisando meu rosto enquanto uma onda perturbadoramente intensa de emoções varria sua expressão. Seria chato pra cacete. Não era o que ela queria dizer, e eu sabia. Mas Ilana e eu tínhamos aquele tipo de relacionamento, a honestidade nua e crua e a ternura desagradável. Cavam lombas subentendidas nas coisas que não falávamos. Do mesmo jeito que eu não falaria com todas as palavras que competiria no Kejari, ela não diria em voz alta que temia pela minha segurança. Ainda assim, me assustou ver a mulher à beira das lágrimas. Só então entendi que eu era a única pessoa que Ilana tinha na vida. Eu ainda tinha Vincent, ao menos, já ela, estava sozinha. Meu olhar recaiu sobre o relógio, e soltei um palavrão. Preciso ir, resmunguei, avançando até a janela. Não encha a cara até cair, sua biruta. E vê se não acaba empalada com aquela adagazinha, hein? Ada na bunda, retrucou ela, enxugando os olhos, sem resquício algum da vulnerabilidade de antes. Bruxona doida, pensei com carinho. Abri a janela e deixei a névoa da chuva de verão bater no meu rosto. Não planejei hesitar, mas algo pesado jazia na ponta da minha língua, palavras que eu só havia dito em voz alta uma vez, para uma pessoa que merecia muito menos que Ilana. Mas ela já tinha desaparecido quarto adentro. Engoli em seco o que quer que estivesse prestes a dizer e mergulhei de volta na noite. Capítulo 2. Depois que a chuva começou, apertou rápido. Típico do território da casa da noite. Vincent brincava com frequência, com seu jeito seco e sardônico, que nada era pela metade naquela nação. O sol ou nos castigava com um calor implacável ou se escondia completamente sob muitas camadas de nuvens tingidas de um cinza avermelhado e baço. O ar, cava árido e tão quente que a impressão era de que cozinharia as pessoas vivas, ou esfriava tanto que fazia as juntas estalarem. Na metade do tempo, a lua se escondia no meio da névoa. Quando estava visível, porém, cintilava feito prata polida, a luz tão intensa que fazia os vales e os picos de areia parecerem ondas no oceano, com base na aparência que eu achava que as ondas no oceano tinham. Não chovia muito no reino dos nascidos da noite. Quando chovia, porém, era uma tempestade. Ao chegar de volta ao palácio, eu já estava encharcada.
O caminho de subida pela lateral da construção era traiçoeiro, com a superfície dos apoios de pedra escorregadia e molhada, mas não era a primeira vez que eu percorria o caminho na chuva, e não seria a última. Quando entrei em meus aposentos, muitos andares acima do chão, meus músculos queimavam pelo esforço. Do meu cabelo escorria água. Torci-os, provocando uma sinfonia de gotinhas que se chocaram contra o banco de veludo sob a janela, e depois me virei para o horizonte. Estava tão quente que a chuva formava uma nuvem prateada de vapor acima da cidade. A vista dali era muito diferente da que eu tinha nos telhados dos assentamentos humanos. Dos barracos, eu via uma extensão de bloquinhos de pau a pique, uma pintura de quadrados com vários tons de bege sob o luar. Mas, ali, no coração de Sivrinage, o território monárquico dos nascidos da noite, cada cenário vinha repleto de uma elegância suntuosa. A vista da minha janela era um mar simétrico de curvas ondulantes. Os nascidos da noite tiravam inspiração para sua arquitetura do céu e da lua, cúpulas revestidas de metal, granito polido, molduras de prata aninhando vitrais índigo. Dali de cima, o luar e a chuva acarinhavam uma vastidão platinada. O chão era tão plano que, mesmo com Sivrinage sendo uma cidade imensa, era possível ter um vislumbre distante das dunas além de suas muralhas. A eternidade dava aos vampiros anos em abundância para aperfeiçoar a arte da beleza sombria e perigosa. Eu já tinha ouvido dizer que, no território da Casa da Sombra, que cava do outro lado do mar, construções eram erigidas da forma como se fabricavam lâminas, com cada palácio sendo um conjunto intrincado de torres pontudas cobertas por era debruada em carmim. Alguns alegavam que sua própria arquitetura era uma das mais refinadas do mundo. Para mim, porém, não era possível que alguém dissesse algo do tipo após contemplar a vista da casa da noite que eu tinha ali daquele quarto. Era ainda mais estonteante à luz do sol, quando não havia ninguém além de mim para testemunhar a paisagem. Com cuidado, fechei a janela, e mal tinha terminado de prender o trinco quando ouvi alguém bater a porta. 2 pancadinhas suaves, mas urgentes. Merda. Fora um golpe de sorte eu não ter chegado alguns minutos depois. Tinha sido arriscado sair naquela noite, mas não era algo que eu pudesse evitar. Estava muito nervosa. Precisava ocupar as mãos com alguma coisa. Apressada, tirei o casaco e o joguei em uma pilha de roupas sujas no canto do quarto, depois peguei o robe e o enrolei no corpo. Seria o bastante para cobrir o sangue, pelo menos. Atravessei o aposento em uma corridinha e abri a porta. Vincent nem hesitou antes de entrar a passos largos. Analisou o cômodo com um único olhar cheio de julgamentos. Que bagunça! Agora eu sabia como Ilana se sentia. Ando me preocupando com coisas mais importantes do que limpar o quarto. Manter seu espaço organizado é crucial para garantir a mente limpa, Oraya. Eu tinha 23 anos, e ele ainda me passava sermões como aquele. Toquei a testa, como se Vincent tivesse acabado de me agraciar com uma informação que reorganizara meu universo inteiro. Caralho, jura? Vincent semicerrou os olhos prateados como a lua. Você é mesmo uma fedelha insolente, serpentezinha. Ele soava mais afetuoso do que nunca quando me insultava. Talvez houvesse algum significado no fato de que tanto Ilana quanto Vincent protegiam a própria ternura com uma couraça de palavras rispidas. Eram extremamente desiguais em qualquer outro sentido, mas talvez aquela similaridade fosse culpa do ambiente, que nos ensinava a esconder o amor por trás de bordas hadas. Ali, porém, a reprimenda me fez encolher por algum motivo. Era curioso ver as coisas que formavam o medo borbulhando até a superfície. Eu estava amedrontada, mesmo que soubesse que não era uma boa ideia rimar aquilo em voz alta. E sabia que Vincent também estava. Deu para ver pela forma como o sorriso dele sumiu ao olhar para mim. Talvez alguns achassem que Vincent não tinha medo de coisa alguma. Eu mesma achara isso por bastante tempo. Havia crescido vendo o vampiro governar, vendo o rei conquistar o respeito absoluto de uma sociedade que não respeitava nada. Ele era meu pai apenas no nome. Eu podia não ter seu sangue, sua magia ou sua vida imortal. Mas tinha sua implacabilidade. Ele a cultivara em mim, espinho a espinho. Mas, conforme eu crescia, fui aprendendo que ser implacável não era a mesma coisa que ser destemida. Eu sentia medo com frequência, assim como Vincent. O homem que não tinha medo de nada tinha medo por mim, a humana criada em um mundo feito para acabar com a vida dela. Até o Kejari. Um torneio com o poder de mudar tudo. Até que a vitória me trouxesse a liberdade. Ou que a derrota me trouxesse a danação. Vincent piscou, e ambos tomamos a mútua decisão tácita de não colocar nossos pensamentos em palavras. Ele me olhou de cima a baixo, notando minha situação pela primeira vez. Você está molhada. Acabei de tomar banho. Antes de treinar, eu precisava relaxar. Bom, não era mentira. Era só que eu tinha decidido relaxar de forma bem diferente do que
cardimolho em uma banheira com infusão de lavanda. Mas até mesmo essa maçã chegou perto demais de tocar a realidade de nossa situação para o gosto de Vincent. Sua expressão se fechou, e ele correu a mão pelo cabelo loiro claro. O gesto que denunciava sua inquietação. O único. Ele estava preocupado com alguma coisa. Podia ser comigo e com meus os iminentes, ou, não consegui, calada. O que foi? Algum problema com os Richan? Indaguei, baixinho. Ele, ficou em silêncio, e senti meu estômago revirar. Ou com a casa do sangue? Ou com ambos? A cartilagem na garganta dele subiu e desceu, e ele negou com a cabeça. Mas o pequeno movimento já foi suficiente para rimar minhas suspeitas. Eu queria fazer mais perguntas, mas Vincent pousou a mão no quadril. Notei que ele havia trazido o orete. Nosso trabalho é mais importante do que esse tipo de chatice. Sempre haverá outro inimigo com que se preocupar, mas você só tem hoje à noite. Vamos. Vincent era tão implacável como instrutor de luta quanto era como governante, meticuloso e detalhista. Eu estava acostumada, mas a intensidade do fato me pegou de guarda baixa naquela noite. Ele não me deu tempo para pensar ou hesitar entre os golpes. Usou a arma, as asas, a potência total de sua força, usou até magia, que raramente empregava em nossas sessões de treinamento. Era como se estivesse tentando me mostrar exatamente como que eu teria de lidar caso o rei dos vampiros nascidos da noite me quisesse morta. Mas, de toda forma, Vincent nunca me poupava. Mesmo quando eu era criança, ele nunca me deixava esquecer quão perto a morte pairava de mim. Cada falha era retribuída com sua mão em minha garganta, 2 dedos apertados contra minha pele, imitando presas. Você morreu, dizia ele. Tente de novo. Eu não o deixaria chegar com aqueles dedos perto da minha garganta dessa vez. Meus músculos berravam, já cansados da aventura anterior. Mesmo assim, desviei de todos os golpes, evitei todas as tentativas de me agarrar, retribuí cada ataque com um contra-ataque. E, após incontáveis minutos exaustivos, consegui prensar Vincent contra a parede, um dedo em seu peito, a ponta da minha lâmina. Agora foi você que morreu, ofeguei. E graças à mãe, porque eu não teria sobrevivido a nem mais um segundo daquilo. O canto do lábio de Vincent se curvou de orgulho por um único instante. Eu poderia usar o Asteris. Asteris, um dos mais poderosos dons mágicos dos nascidos da noite, e um dos mais raros. Pura energia, ao que parece vinda direto das estrelas, manifestada na forma de uma luz preta e cegante capaz de matar instantaneamente quando empregada em sua força total. Vincent dominava o Asteris como nenhum outro vampiro. Eu o vira usar o poder certa vez para demolir uma construção inteira cheia de Richan rebeldes. Vincent tinha tentado, ao longo dos anos, me ensinar a usar magia. Eu conseguia apenas criar algumas faíscas. Patético se comparado à habilidade letal de um vampiro com aqueles dons, da Casa da Noite ou qualquer outra. Por um momento, o pensamento, um lembrete de como eu era inferior, em todos os sentidos, aos guerreiros que estava prestes a enfrentar, me deixou atordoada. Mas logo rechacei a incerteza para longe. O Asteris não serviria de nada se eu já tivesse matado você. Mas teria sido rápida o bastante? Sempre teve dificuldades para chegar ao coração. Você precisa empurrar com força para atravessar o externo. Pisquei para afastar a lembrança indesejada. Não mais. Meu dedo ainda estava pressionado contra seu peito. Eu nunca sabia com certeza quando nossas sessões de treinamento terminavam, então jamais cedia até que Vincent avisasse que havíamos chegado ao M. Ele estava a poucos centímetros de mim, a poucos centímetros da minha garganta. Eu nunca, jamais permitia que outro vampiro chegasse tão perto. O cheiro de meu sangue era inebriante para eles. Mesmo que um vampiro quisesse resistir, o que raramente acontecia, não seria capaz de se controlar. Vincent gravara aqueles ensinamentos em mim. Nunca nunca se entregue. Sempre proteja o coração. E sempre que eu lhe desobedecera, havia pagado caro. Mas não com ele. Nunca ele. Vincent tinha feito inúmeros curativos em ferimentos meus sem dar nem sequer um sinal de tentação. Ele velara meu sono. Havia cuidado de mim em meus momentos de maior fragilidade. Aquilo facilitava as coisas. Eu passara a vida toda com medo, sempre consciente de minha própria fraqueza e inferioridade, mas ao menos tinha um porto seguro. Os olhos de Vincent examinaram meu rosto. Ótimo. Ele empurrou minha mão para longe. Segui para a extremidade do tablado, fazendo uma careta ao esfregar a ferida que ele havia aberto em meu braço. Vincent mal olhou para o sangue. Você precisa ter cuidado quando estiver por lá, disse ele. Com esses sangramentos. Franzi o nariz. Pela deusa, ele devia mesmo estar preocupado para dizer coisas tão básicas. Eu sei. Mais do que o normal, Oraya. Eu sei. Tomei um gole de água do cantil, virada de costas para ele.
Meus olhos percorreram os afrescos na parede, pinturas belas e terríveis de vampiros com dentes ados se regozijando num mar de sangue sob estrelas prateadas. O painel percorria o cômodo inteiro. Aquela área de treinamento particular era reservada a Vincent e seus guerreiros de alto escalão, e era mais asquerosamente ornamentada do que qualquer lugar destinado a cuspe, sangue e suor deveria ser. O chão era de areia fofa e branca trazida das dunas toda semana. O afresco cobria a parede circular e sem janelas, uma imagem panorâmica contínua de morte e conquista. Os personagens representados ali eram vampiros H.I.A.J., com asas de morcego que iam de um branco leitoso ao preto da fuligem. 2 séculos antes, era provável que as asas nas pinturas fossem as plumadas dos Rishan, o clã rival dos Nascidos da Noite, que batalhava incessantemente pelo trono da Casa da Noite. Desde que Niexia criara os vampiros, mais de 2000 anos antes, ou antes ainda, alegavam alguns, as duas seitas travavam uma guerra eterna. E a cada virada da maré, a cada linhagem nova no trono, aquele afresco mudava, asas pintadas e apagadas dezenas de vezes ao longo de milhares de anos. Olhei para Vincent por cima do ombro. Ele havia deixado as asas visíveis, o que era raro. Na maioria das vezes as fazia sumir com magia, a menos que algum evento diplomático exigisse que ostentasse seu poder. H.I.A.J. Eram tão longas que as pontas inferiores quase raspavam no chão, tingidas da cor do breu, tão pretas que desavam a natureza, como se a luz fosse sugada pela pele e morresse ali. Ainda mais impressionantes eram os veios vermelhos. Traços escarlates percorriam a superfície como riachos, se juntando nas bordas e em cada ponta Quando as asas de Vincent estavam estendidas, pareciam traçadas com sangue, um tom vívido o bastante para quebrar até mesmo a mais impiedosa escuridão. O preto era pouco usual, mas não inédito. O vermelho, no entanto, era único. Cada sucessor H.I.A.J. ou Rishan exibia 2 marcas, detalhes vermelhos nas asas e outro desenho da mesma cor no corpo, que apareciam quando o sucessor anterior falecia. A marca de Vincent cava na base da garganta, logo acima da clavícula. Era um hipnotizante padrão ornamentado que lembrava uma lua cheia e asas, dando a volta na frente do pescoço em um vermelho tão brilhante quanto o do sangue de um ferimento aberto. Eu só a vira algumas vezes. Ele geralmente cobria o desenho com seus casacos de gola alta ou com camadas de seda preta enrolada bem justa no pescoço. Quando eu era mais nova, tinha perguntado certa vez por que ele não a deixava visível com mais frequência. Ele apenas me encarara, sério, e comentara de forma desinteressada que não era sábio deixar a garganta exposta. A resposta não devia ter me surpreendido. Vincent tinha plena consciência de que usurpadores espreitavam em cada esquina, tanto fora quanto dentro das muralhas. Cada rei novo, H.I.A.J. ou Rishan, era coroado sobre uma montanha de cadáveres. Ele não fora a exceção. Desviei a atenção da pintura enquanto ele falava, baixinho. Já é quase lua cheia. Você deve ter mais alguns dias, mas o torneio pode começar a qualquer instante. Precisa estar pronta. Tomei outro gole de água. Minha boca continuava com gosto de cinzas. Eu sei. O começo pode ser qualquer coisa. Ela gosta que seja inesperado. Ela, mãe da noite, da sombra, do sangue, mãe de todos os vampiros. A deusa Niexia. A qualquer instante, ela daria início ao tributo que, uma vez por século, a Casa da Noite realizava em sua homenagem. Um torneio selvagem com 5 os espalhados ao longo de 4 meses que resultava em um único vencedor, que era agraciado com o presente mais valioso do mundo, um único desejo realizado pela própria deusa. Vampiros de toda a Obitrais viajavam para participar do Kejari, atraídos pela promessa de riqueza ou honra. Dezenas dos mais poderosos guerreiros das 3 casas, a Casa da Noite, a Casa da Sombra e a Casa do Sangue, morreriam na tentativa de obter tal título. E, provavelmente, eu também. Mas eles estavam lutando por poder. Eu, por sobrevivência. Vincent e eu nos viramos um para o outro ao mesmo tempo. Ele era sempre pálido, com a pele quase do mesmo tom que os olhos cor de prata, mas, agora, sua tez parecia indiscutivelmente doentia. O medo dele tornava o meu próprio insuportável, mas lutei contra isso com uma promessa. Não, eu havia treinado a vida inteira para aquilo. Eu sobreviveria ao Kejari. Eu o venceria, assim como Vincent tinha feito, 200 anos antes. Ele pigarreou, endireitando as costas. Vá se trocar e colocar uma roupa decente. Vamos dar uma olhada na sua concorrência. Capítulo 3. Vincent tinha dito que aquele seria um banquete para receber os viajantes recém-chegados à Casa da Noite, antes do início do Kejari. Mas era um eufemismo. O evento estava mais para a ostentação de uma gula exuberante e despudorada do que para um banquete. Bem, era adequado, não? O Kejari só acontecia a cada 100 anos, e Seran? Trian era a maior honra da Casa da Noite.
Durante o torneio, Sivrinage recebia visitantes dos 4 cantos de Obitrais, membros de todas as 3 casas. Era um evento diplomático importante, sobretudo para nobres da Casa da Noite e da Casa da Sombra. Ninguém se empolgava tanto assim com visitas da Casa do Sangue. Havia uma razão pela qual nenhum dos nascidos do sangue tinha sido convidado para o evento. Mesmo assim, Vincent nunca deixaria passar a oportunidade de se pavonear diante do resto da sociedade vampírica. Eu ia àquela parte do castelo tão pouco que havia esquecido como era deslumbrante. O teto terminava em uma abóbada alta formada por um vitral, com estrelas tingidas de dourado contra o céu anil. O luar que o banhava dançava sobre a multidão em espirais. Meia dúzia de mesas longas tinham sido postas, agora estavam cobertas apenas pelos resquícios do que certamente, horas antes, fora uma refeição. Inacreditável. Vampiros apreciavam todo tipo de comida por prazer, ainda que o sangue, de humanos, outros vampiros ou animais, fosse necessário para sua sobrevivência. A comida ainda jazia sobre as mesas, gelada, o sangue pintalgava pratos e toalhas de mesa em respingos e borrões no tom carmim que o ruído assumia ao secar. Pensei nos ferimentos na garganta e nos pulsos de Ilana e me perguntei quais daquelas manchas seriam do sangue dela. Todo mundo já comeu. Vincent me ofereceu o braço, e aceitei. Ele me posicionou entre o próprio corpo e a parede. Tudo em seu comportamento era casual de um jeito frio, mas eu sabia que aquela fora uma decisão muito intencional, o fato de me dar o braço, a posição em que tinha me colocado. A primeira coisa era para lembrar aos demais presentes no salão que eu era sua LHA. E a última para me proteger? Secamente de qualquer um que, sedento de sangue, pudesse tomar uma decisão impulsiva da qual viesse a se arrepender. Vincent não costumava permitir que eu frequentasse aquele tipo de evento, por razões óbvias. Tanto ele quanto eu entendíamos que uma humana em um salão de baile cheio de vampiros famintos era uma péssima ideia para todos os envolvidos. Nas raras ocasiões em que eu me misturava à sociedade vampírica, chamava uma atenção gritante. Aquele dia não foi exceção. Todos os olhares recaíram sobre o rei assim que ele entrou. E, depois, voltarem-se para mim. Cerrei o maxilar, sentindo os músculos tensos. Tudo na situação parecia errado. Estar exposta daquela forma. Ter tantas ameaças em potencial nas quais prestar atenção. Após o M do jantar, a maioria dos presentes tinha ido para a pista de dança, cerca de uma centena de convidados dançando ou fofocando pelo salão enquanto bebericavam taças de vinho tinto, ou sangue. Reconheci rostos familiares da corte de Vincent, mas também havia inúmeros estrangeiros. Os da Casa da Sombra usavam roupas pesadas e justas, as mulheres com corceletes e vestidos de veludo apertados e os homens com casacos rígidos e minimalistas, tudo muito diferente das sedas esvoaçantes da Casa da Noite. Também vi alguns poucos rostos desconhecidos pertencentes aos rincões mais distantes de nossa nação. Pessoas que não viviam na cidade, mas em regiões no extremo oeste dos desertos ou nos territórios ilhéus da Casa da Noite no Mar dos Ossos. Estou procurando ataduras. Vincent tombou a cabeça e baixou a voz, de modo que só eu pudesse ouvir. Alguns já fizeram sua oferenda de sangue. Uma oferenda à Aniaxia, para sinalizar a entrada no Kejari. Meus oponentes. Lord Ravinte, continuou ele, apontando para um homem de cabelo cinzento engajado em uma conversa entusiasmada do outro lado do recinto. Enquanto o convidado gesticulava, vislumbrei um lampejo branco em sua mão, tecido manchado de vermelho escuro, cobrindo um machucado. Lutei contra ele muito tempo atrás, comentou Vincent. Ele tem um problema no joelho direito. O homem disfarça, mas sente muita dor. Assente e arquivei com cuidado a informação enquanto Vincent continuava me acompanhando pela ronda no salão. Talvez, para alguém que não estivesse prestando atenção, pudesse parecer que estávamos apenas dando uma voltinha. A cada passo, porém, ele apontava outro competidor, me contando tudo o que sabia sobre o passado ou as fraquezas de cada um. Uma nascida da sombra esbelta e loira com feições hadas. Kireta Den. Nos conhecemos faz muito tempo. Não é uma boa espadachim, mas sua magia é forte. Proteja seus pensamentos quando ela estiver por perto. Um homem robusto e alto cujos olhos haviam recaído imediatamente sobre os meus quando entramos no salão. Biron Imante. A criatura mais sedenta por sangue que já vi. Os lábios de Vincent se curvaram em um esgar de nojo. Ele vai atrás de você, mas vai agir de forma tão burra por conta disso que será fácil usar essa característica contra ele. Terminamos a primeira volta e começamos a segunda. Vi alguns outros competidores, continuou o rei. Ibrahim Caim. Ibrahim, Vincent franziu a testa. Muitos entram no Kejari apenas porque sentem não ter outra opção. Idente, que Ibrahim do outro lado do salão. Era um vampiro jovem, pouco mais velho que eu, com um comportamento manso bastante incomum. Como se tivesse sentido meu olhar, ele se virou e me encarou pela cabeleira morena e encaracolada.
Abriu um sorriso débil, revelando gengivas mutiladas cuja ausência de caninos era chocante. Atrás dele vinha a mãe, uma mulher tão brutalmente agressiva quanto o Lho era calmo, a própria fonte dos ferimentos do jovem. Era uma história comum demais para ser trágica. Cerca de 10 anos antes, quando Ibrahim estava às portas da vida adulta, seus pais o haviam subjugado, arrancado seus dentes e lhe machucado a perna esquerda para que ele mancasse para sempre. Ele tinha por volta de 13 anos na época. O rosto de Ibrahim havia virado uma massa de inchaços e hematomas. Irreconhecível. Me lembro de ter ficado horrorizada, sem entender por que Vincent não achara nada demais. O que eu não entendia na ocasião era que vampiros viviam com um medo constante da própria família. A imortalidade fazia da sucessão um assunto muito, muito sangrento. O próprio Vincent matara os pais, e 3 dos irmãos, para obter seu título. Vampiros matavam os pais por poder, e depois aleijavam os próprios? Lhos para evitar que lhe fizessem o mesmo. Satisfazia o ego no presente e garantia o futuro. A linhagem continuaria, mas nem sequer um segundo antes de chegada a hora. O Kejari ao menos daria a Ibrahim a chance de recuperar a dignidade ou morrer tentando. Ainda assim, não é possível que ele pense que pode vencer, murmurei. Vincent me olhou de rabo de olho. Provavelmente todos pensam o mesmo de você. Ele não estava errado. Uma nuvem sobrepujante de perfume de lilazes nos envolveu. Ah, até que o encontrei. O senhor desapareceu. Estava começando a ficar preocupada. Vincent e eu nos viramos. Jasmine se aproximou e, com um movimento cuidadoso, jogou uma cascata de cabelo liso, castanho acinzentado por cima do ombro desnudo. Usava um vestido de um vermelho intenso que, apesar de simples, marcava as curvas exuberantes de seu corpo. Ela, ao contrário da maioria dos HIAJL, mantinha as asas visíveis, eram cinza-chumbo, e o vestido tinha costas cavadas o suficiente para envolver a base delas com camadas pictóricas de carmim. O decote era generoso, exibindo a cicatriz pálida que percorria o centro de seu externo. Ela não tinha nenhuma vergonha de exibir ambos, o colo e a cicatriz. Não que eu a julgasse por isso. O primeiro era notavelmente impressionante, e a cicatriz. Segundo os rumores, ela sobrevivera a um ataque de estaca. Se eu tivesse realizado algo do tipo, me gabaria disso todos os dias. O canto da boca de Vincent se contorceu. O trabalho não tem, como você bem sabe. Jasmine ergueu a taça vermelha. Pois sei mesmo, ronronou. Ah, pela porra do sol. Eu não sabia muito bem como me sentir a respeito da nova líder da guarda de Vincent, recém-promovida ao cargo. Era raro uma mulher alcançar tal posto na casa da noite, apenas 3 haviam servido na posição, o que me fazia aprovar a escolha por questão de princípios. Mas eu também fora treinada a vida toda para ser desconfiada. O líder anterior da guarda de Vincent era um homem tomado de cicatrizes chamado Tion, que o servira por 200 anos. Eu não gostava dele, mas ao menos sabia que era leal. Mas quando Tion ficou doente e acabou morrendo, sua general de maior hierarquia, Jasmine, fora a escolha natural para a sucessora. Eu não tinha nada contra ela, tampouco a conhecia, e com certeza não confiava na mulher. Talvez eu só estivesse sendo territorial. Vincent parecia gostar dela. Ele se inclinou um pouco mais perto. Você está adorável, murmurou para Jasmine. Ele realmente gostava dela. Um leve bufar de desprezo escapou sem querer dos meus lábios. Em reação, Jasmine voltou os olhos cor de ametista para mim. Era nova o bastante para ainda me encarar com uma curiosidade descarada em vez da irritação esofrega dos outros membros do minúsculo círculo mais próximo de Vincent. O olhar dela foi subindo devagar pelo meu corpo, assimilando minha estatura e meus trajes de couro, sorvendo cada detalhe do meu rosto. Se eu não conhecesse muito bem os vampiros, diria que estava sendo lasciva. O que seria, bem, lisonjeiro, se aquele tipo de comportamento não fosse com frequência o precursor de uma tentativa de chupar meu pescoço. Boa noite, Oraya. Oi, Jasmine. As narinas dela estremeceram, um movimento sutil, mas que notei na mesma hora. Recuei um passo, a mão subindo para a adaga. Vincent notou também, e cuidadosamente se ajeitou de forma a posicionar o corpo entre o meu e o dela. Me atualize quanto à casa do sangue, disse Vincent para a mulher, me disparando um olhar que ordenava que eu fosse embora. Segui a passos leves em direção à porta, me afastando do resto da multidão. Abri quase que distância suficiente dos convidados para que eu pudesse respirar um pouco mais fácil. Quase. Quando se é jovem, o medo é paralisante. A presença dele nubla a mente e os sentidos. Mas eu já havia passado tanto tempo com medo, um medo incessante, que ele era quase como qualquer outra função corporal que precisava ser regulada, batidas cardíacas, respiração, sudorese, movimento dos músculos. Ao longo dos anos, eu tinha aprendido como sabotar sua fisiologia, de modo a me afastar da emoção.
O gosto amargo da inveja cobria minha língua quando me apoiei no batente, observando os frequentadores do banquete. Prestei atenção especial naqueles que Vincent havia apontado como competidores do Kejari. À exceção de Ibrahim, que estava sentado em silêncio à mesa, todos pareciam despreocupados, dançando e bebendo e ertando noite adentro. Quando a aurora chegasse, será que dormiriam embolados com um parceiro ou quem sabe três, roncando profundamente, sem nem sequer se preocupar com a possibilidade de sobreviver o bastante para ver o nascer de uma nova manhã? Ou será que M saberiam o que era passar a noite sem pregar o olho, encarando o teto, sentindo a deusa da morte que tanto adoravam pairando sobre seu pescoço? Meus olhos se voltaram para o outro lado do salão. A pessoa estava tão imóvel que meu olhar quase passou direto. Mas algo estranho me fez hesitar, mesmo que, a princípio, eu não soubesse bem porquê. Após vários segundos de observação, notei que não era um fator específico, mas sim um conjunto de coisinhas. O homem estava parado na outra extremidade do recinto, muito além de toda a libertinagem na pista de dança, de costas para mim. Encarava uma das várias pinturas que adornavam a parede. Eu não conseguia ver os detalhes àquela distância, mas conhecia a obra muito bem. Era a menor do salão de baile, uma tela estreita e alta com uma extensão de azul celeste pintalgado de estrelas no topo que ia aos poucos assumindo um tom intenso de vermelho. Destacada contra o fundo, havia uma silhueta solitária, um vampiro Rishan em plena queda, bem no centro do quadro, congelado na metade do caminho para a morte. O corpo nu estava quase todo coberto pelas asas pretas emplumadas, enfurnadas ao redor, exceto pela mão esticada que tentava alcançar desesperadamente alguém que ele conseguia ver, mas que estava oculto para além do enquadramento da pintura. Poucas obras de arte Rishan haviam permanecido no castelo depois da ascensão dos H.I.A.J. Quase todas tinham sido destruídas ou reformadas para exibir vampiros H.I.A.J. Eu não sabia por que aquela sobrevivera. Talvez tivesse sido considerada apropriada porque mostrava um Rishan condenado, caindo para as profundezas do inferno enquanto tentava alcançar o céu. A pintura recebia pouca atenção em comparação às outras obras épicas no entorno, celebrações de justiças sangrentas ou vitórias triunfais. Era pacata, triste. Da primeira vez que a vira, quando eu era apenas uma criança, tinha sentido o peito apertar. Eu sabia qual era a sensação de não ter poder algum. E aquele solitário Rishan caído, aninhado entre asas incapazes de voar, tentando alcançar um salvador que não correspondia ao pedido de ajuda, era a única pista que eu tivera de que vampiros também eram capazes de experimentar a sensação de completa impotência. Talvez tenha sido aquilo que me intrigou no sujeito, o fato de ele estar olhando para aquela pintura, sendo que ninguém mais lhe dava atenção. Ele era alto, mais alto até do que a maioria dos outros vampiros, e de complexão robusta. Usava um casaco de um roxo profundo bem ajustado, com uma faixa cor de bronze amarrada ao redor da cintura. Aquilo também era um pouco esquisito. O estilo do traje fazia lembrar as sedas vibrantes que todos os outros nascidos da noite vestiam, mas o corte era um pouco nido demais, as cores contrastantes demais. O cabelo era vermelho escuro, quase preto, e cascateava por seus ombros em ondas bagunçadas. Tinha um comprimento pouco usual, diferente dos penteados esvoaçantes ou curtos que a corte da casa da noite preferia. Dava para contar em uma mão o número de vampiros nascidos da noite que eu já tinha conhecido que não viviam em Sivrinage. Talvez existissem estilos diferentes nos rincões mais distantes do reino. Ainda assim, ele olhou por cima do ombro, diretamente para mim. Tinha a íris vermelho ferrugem, uma cor surpreendente o bastante para ser notável mesmo àquela distância. Sua expressão era de curiosidade casual. Ainda assim, a intensidade do olhar me perturbava. Havia algo de estranho naquilo também. Algo. Experimentou isso? Dei um salto no lugar. Porra, não tinha ouvido a mulher se aproximar, o que era ao mesmo tempo constrangedor e perigoso. Ela era alta e esbelta, com sardas espalhadas por toda a pele bronzeada, olhos escuros bem grandes e um halo de cachos pretos cortados curtos. Ela sorriu, me estendendo um acepipe de carne que pingava sucos rosados por entre seus dedos. Está uma delícia. Eu não gostava muito da ideia de vampiros usando a palavra delícia perto de mim. Dei 2 passinhos discretos para longe. Não quero, obrigada. Ah, você está perdendo. Está, Oraya. Vincent nunca gritava. A voz dele era poderosa o bastante para atravessar qualquer cômodo. Olhei por cima do ombro e o vi parado na entrada arqueada do salão do baile, apontando o corredor com a cabeça em uma mensagem inconfundível, hora de ir embora. Ele não precisou repetir. Nem me dei ao trabalho de me despedir da mulher antes de sair a passos largos atrás dele, mais do que grata por deixar aquele calabouço cheio de garras e dentes. Mas me peguei dando uma última olhada para a pintura. O homem não estava mais ali. O Rishan caído estendia a mão na direção do céu, mais uma vez abandonado. Capítulo 4. Eu nunca bebia.
As bebidas alcoólicas dos vampiros eram incrivelmente fortes para humanos, além disso, era perigoso? Car com os sentidos embotados. Também era raro que Vincent bebesse, é provável que fosse pelos mesmos motivos que eu. Por isso, fiquei surpresa quando ele trouxe vinho até meus aposentos. Tomamos alguns golinhos e deixamos as taças de lado, intocadas, enquanto cávamos ali em silêncio, ouvindo o crepitar do fogo. Ele me falou. Acho que você está tão preparada quanto possível. Ele parecia estar tentando, mais do que qualquer coisa, convencer a si mesmo. Os outros vão subestimar você. Use isso a seu favor. É uma arma poderosa. E ele estava certo. Eu havia aprendido, muito tempo antes, que minha melhor arma era minha própria fraqueza. Era algo que eu usava quase todas as noites nos assentamentos. Naquele instante, porém, sentia não ser suficiente. Engoli em seco, tentando ignorar o nó na garganta. Fiquei observando meu pai encarar o fogo, a luz vermelha brincando nos ângulos ados de seu rosto pálido. Será que tinha ficado tão nervoso assim na noite em que oferecera o próprio sangue para entrar no Kejari? Foi o que você fez? Perguntei. Deixou que o subestimassem? Ele pestanejou, pego de surpresa. Eu raramente perguntava sobre a época de seu Kejari. Raramente perguntava sobre o passado de Vincent de forma geral. Talvez aquele golinho de vinho, ou minha morte iminente, quase inevitável, tivesse me deixado mais corajosa. Deixei, respondeu ele depois de um tempo. E talvez tenha sido por isso que venci. Parecia até cômico pensar em Vincent como alguém passível de ser subestimado. Mas, 2 séculos antes, ele era apenas um jovem nobre HIAJ de estirpe inferior. A Casa da Noite estava sob controle dos Rishan na época, e parecia que assim permaneceria por muitos outros séculos. Você, ficou nervoso? Não. Eu sabia o que precisava fazer, respondeu ele de imediato. Ao notar meu visível ceticismo, porém, ergueu um dos ombros. Certo, admitiu. Fiquei nervoso, mas sabia que o Kejari era meu único caminho para uma vida digna de ser lembrada. A morte não é amedrontadora quando a alternativa é uma existência insigne? Cante. Uma existência insigne? Cante. As palavras me atingiram com uma força inesperada. Não, qual existência podia ser mais insigne? Cante que a minha? Vivendo com medo constante, limitada por meu próprio sangue e fraqueza? Eu jamais seria alguém assim, lutando tanto para sobreviver que mal podia realizar coisas. Mal podia ser algo digno para as pessoas que não tinham nada além de mim. Cerrei o maxilar com tanta força que comecei a tremer. Agarrei a taça e dei outro gole na bebida, principalmente por estar desesperada em fazer algo com as mãos. Dava para sentir Vincent me tando. E, depois, a forma como ele amenizou o olhar. Você não precisa participar, minha serpentezinha, falou baixinho. Só agora me dei conta de que talvez nunca tenha lhe dito isso. Seria mentira dizer que eu não sentia a menor vontade de fugir, de me esconder no vão entre o guarda-roupa e a parede, como fazia quando era menina. Uma parte de mim estava sempre se escondendo, porque eu jamais seria qualquer coisa além de presa. Não, aquela não era uma vida consigne, Cado. Nem sequer era uma vida. Não vou recuar, falei. Olhei para minha mão, para o delicado anel de prata no mindinho direito. Um aro simples, com um diamante preto tão pequeno que não chegava a ser maior que o próprio anel. Eu estava com a joia no bolso quando Vincent me encontrou, ainda criança. Gostava de imaginar que pertencera à minha mãe. Talvez fosse só alguma bijuteria sem valor. Eu jamais saberia. Distraída, esfreguei o acessório. Nem mesmo esse minúsculo movimento passou desapercebido a Vincent. Eu os teria encontrado para você se pudesse, falou. Espero que saiba disso. Uma pontada de dor atravessou meu peito. Eu não gostava de expor minhas esperanças. Fazia eu me sentir idiota. Infantil. Mas ainda ouvindo Vincent falar sobre aquilo em voz alta. Eu sei. Se ao menos eu tivesse uma desculpa, se algum dia houvesse uma rebelião. Vincent, eu sei. Sei que você não pode ir até lá. Me levantei e franzi o senho para ele. Seu rosto se voltou para o fogo, evitando o meu. Porra, era muito estranho ver Vincent parecendo algo tão próximo de culpado. 20 anos antes, ele tinha me resgatado do meio dos escombros após uma horrível rebelião Rishan. A cidade que eu deixara para trás, ou o que restava dela. Cava no interior do território Rishan. A única razão pela qual Vincent adentrara o lugar décadas antes tinha sido a revolta, que lhe dera tal direito, mas, e agora? O território era protegido por Niaxia. Um rei HIAJ não podia entrar no espaço de outro clã a não ser em uma guerra, e embora fosse ridículo chamar aquela tensão eterna de paz, meu pai não tinha motivos razoáveis para invadir a área e encontrar minha família. Isso se alguém tivesse sobrevivido. O que era muito improvável.
Quem quer que estivesse naquela casa quando Vincent me encontrou, não tinha sobrado para contar a história. Mas será que havia outras pessoas? Alguém procurando por mim? Eu sabia a resposta lógica. Vidas humanas eram muito frágeis. Mas aquilo não impedia que uma pequena parte do meu cérebro cogitasse possibilidades. Perguntando se eles tinham sofrido. Querendo saber se alguém se lembrava de mim. Eu não me lembrava de ninguém. Talvez fosse por isso que sentia tanta falta daquelas pessoas. Sonhos podiam representar uma necessidade, e talvez minha versão de 12 anos precisasse salvar minha família para que ela fosse a peça faltante que me faria eu me sentir completa. Logo, murmurou Vincent. Logo você será forte o bastante para ir. Logo. Não, Vincent não podia agir, mas eu podia, se fosse mais forte que uma humana. Eu precisaria inclusive ser mais forte do que a maioria dos vampiros. Eu poderia procurar minha família caso fosse forte como o próprio Vincent. Aquele seria meu pedido a Niaxia se vencesse o Kejari. Me tornar a Coriatai de Vincent. Aquela conectada a ele pelo coração. O vínculo. Coriates era uma coisa poderosa, beirando o lendário, que só fora agraciada algumas vezes na história e apenas pela própria Niaxia. Arrancaria minha humanidade, me transformando em vampira sem os riscos de uma transformação, o que terminava em morte mais da metade das vezes. Também vincularia minha alma à de Vincent, de modo que seu poder se tornaria meu e o meu poder, dele. Não que eu tivesse muito a oferecer, é claro. O fato de que ele estava disposto a me ceder tamanho presente era um testemunho de seu amor por mim. Como sua Coriatai, eu seria poderosa o bastante para salvar minha família de sangue e me tornar uma verdadeira LHA para o homem que me criara. Seria uma das pessoas mais poderosas da Casa da Noite. Uma das pessoas mais poderosas do mundo. E ninguém jamais voltaria a me subestimar. Logo, repeti. Ele abriu um sorrisinho fraco, depois se levantou. Está pronta? Estou. Mas a resposta parecia um punhado de cinzas em minha boca. Eu havia tentado suplicar para Niaxia várias vezes ao longo dos anos. Nunca sentira nada, talvez porque, como humana, não fosse uma de suas lhas de verdade. Mas quando Vincent me trouxe a cumbuca e a adaga incrustada de pedras preciosas, quando cortou minha mão e permitiu que meu fraco sangue humano fosse recolhido no vasilhame de ouro martelado, senti os pelos da nuca arrepiarem. Vincent sussurrou orações na língua antiga dos deuses, o polegar pressionado sobre o ferimento para extrair gota após gota de sangue como oferenda. Ele me encarou. Niaxia, mãe do breu voraz, vento e da noite, da sombra, do sangue. Eu ofereço Oraia dos nascidos da noite a ti. Ela é a LHA que meu coração me deu, assim como meu coração me fez teu. A presença dela no Kejari é a maior oferenda que jamais darei a ti. Tive a impressão de ouvir a voz dele embargar um pouco. Exceto, talvez, por sua vitória. Merda. Não achei que seria tão difícil. Não, eu não era a maior das devotas. Mas sentia a deusa ali, aceitando a oferta do meu sangue e prometendo apenas mais sangue em troca. Me perguntei se ela de repente continuaria apenas tomando e tomando meu sangue até que minhas pobres veias mortais não tivessem mais o que oferecer. As palavras que me atariam a meu destino pairavam pesadas no ar como fumaça. Eu me ofereço a ti, Niaxia. Ofereço meu sangue, minha lâmina, minha carne. Competirei no Kejari. Dou a ti minha vitória, ou então minha morte. Depois terminei com as palavras de encerramento. Haja Saraeta. Em verdade te digo. Haja Saraeta, Vincent repetiu, sem jamais desviar os olhos dos meus. Ping, 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 ecoaram as gotas do meu sangue lentamente drenado das veias. É provável que eu só tenha conseguido pregar os olhos por causa dos golinhos de vinho que havia tomado. Depois de um tempo, o dia nasceu, e Vincent se retirou. Continuei deitada na cama, encarando as estrelas pintadas no teto do quarto. O corte em minha mão latejava. O Kejari ainda demoraria alguns dias para começar, mas minha oferta fazia com que aquilo parecesse real de uma forma que nunca acontecera. Já era quase crepúsculo de novo quando, por pura exaustão, fui forçada a fechar os olhos, as armas acomodadas ao lado da cama. Só por desencargo de consciência. Quando fui vencida pelo sono, inquieta e ansiosa, sonhei com a segurança. Eu mal me lembrava de minha antiga vida. Mas sonhos eram bons em preencher as lacunas de memórias carcomidas pelo tempo. Era um borrão de sensações, como tintas diluídas demais. Uma casinha de pau a pique com chão rachado. Um abraço de membros fortes, um rosto com barba por fazer e o cheiro de terra e suor. Comida sem sangue, enjoativamente doce, sem o toque ferroso, se desfazendo em minha língua. Eu sonhava com uma voz cansada que me contava histórias e com a sensação de que com certeza me seria feliz porque eu não conhecia outro tipo de narrativa. Eu odiava esses sonhos. Era fácil não me lembrar das coisas, e eles sempre terminavam da mesma forma. O luar que vazava pelas janelas sumia.
Quando os vampiros chegavam, asas e mais asas bloqueavam as restias prateadas. Os dois outros pequenos corpinhos saíam da cama para olhar o céu. Eu tinha medo demais. Puxava a coberta sobre a cabeça. Apague o fogo, rápido, chiava a mulher. Antes que, craque, craque, craque. Eu fechava os olhos quando os gritos começavam, lá longe, chegando cada vez mais perto. Quando o barro das paredes começava a tremer e chacoalhar. Quando o chão rachava e as vigas caíam e a mulher berrava, e berrava, e berrava. Craque, craque. O grito me seguiu depois que acordei, tanto que meus ouvidos não conseguiam separar as vozes, incapazes de entender onde o sonho terminava e onde começava a realidade. Abri os olhos, e tudo o que vi foi uma parede impenetrável de breu. Uma escuridão completa e absoluta, tão espessa que parecia me sufocar. Estendi as mãos, agarrando o nada. Meu primeiro pensamento desorientado foi: por que as lamparinas estão apagadas? Nunca deixo as lamparinas apagarem. Só depois, muito devagar, notei que não estava em meu quarto. O cheiro de mofo e sangue queimava minhas narinas. Pressionei as mãos contra o chão. Lajotas duras e empoeiradas. A lembrança dolorosa do ferimento recém-aberto para a oferenda perpassou por minha mente confusa. O medo se avultou quando juntei as peças. Não. Era cedo demais. Eu devia ter mais alguns dias, eu devia. A lembrança da voz de Vincent ecoou em minha mente. O começo pode ser qualquer coisa. Ela gosta que seja inesperado. Me forcei a me levantar. Senti uma pontada de pânico querendo vir à tona, mas subjuguei o sentimento. Não, eu não podia me dar ao luxo de entrar em pânico. Porque era isso. Era isso. O que já havia começado. Interlúdio. A garotinha passou dias sem falar. O rei da casa da noite deu a ela um quarto próximo ao dele, na ala mais afastada e protegida do castelo. Tudo naquele lugar a sobrepujava. Ela compartilhava o quartinho em sua casa com um irmão e uma irmã, a cama não passava de um catre minúsculo ado entre a armação das outras camas. Naquele lugar esquisito, o chão não era feito de barro cálido e áspero, mas de mosaicos que faziam congelar seus dedos do pé. Era tudo grande demais. Apenas sua cama já era quase do tamanho do quarto inteiro na casinha de pau a pique. E, claro, havia monstros por todos os lados. Ela ou no canto do cômodo, espremendo o corpinho no vão entre o guarda-roupa e a parede, e se recusou a sair. O rei da casa da noite estava sentado na poltrona do outro lado do recinto, lendo. Ele quase nunca saía, e nunca dava sinal de notar a presença dela. A menininha só deixava o esconderijo nos raros momentos em que o rei estava ausente, para se aliviar ou comer às pressas a comida que deixavam para ela. Assim que ouvia os passos voltando pelo corredor, retornava a seu canto. Uma semana se passou. E outra. Quando a lua colcheia de novo no céu, a criança faminta saiu do esconderijo e seguiu até o prato de pão na mesa. Não afastou os olhos do tamanho de moedas do rosto dele, nem mesmo quando os dedinhos envolveram o pão e ela o mordiscou devagar, cautelosa, recuando alguns passos. O rei não moveu músculo algum, apenas os olhos, que dardejaram em direção à criança e ali. Caram! Até aquilo foi suficiente para fazê-la recuar rumo às sombras. O homem riu baixinho. Você se sente em perigo aqui, serpentezinha? A garota parou de mastigar, mas não falou nada. O rei pousou o livro de lado com movimentos calmos. Ótimo, continuou. Você não está segura. Não neste castelo. Não neste quarto. É uma presa em um mundo de predadores. Ele se inclinou para a frente antes de continuar, com a voz gentil. Nunca vou machucar você, mas sou a única pessoa que vai fazer e manter essa promessa. Não vou lhe oferecer falsa segurança ou mentiras gentis. Mas vou lhe ensinar a usar esses seus dentinhos. Ele sorriu, revelando pela primeira vez todo o comprimento dos caninos pontudos, a última visão de muitos, deserto. A menina deveria ter achado aquela visão aterradora. Mas, ainda assim, pela primeira vez em cerca de um mês, ela se sentiu segura. Talvez os seus não sejam tão ados quanto os meus, prosseguiu o rei. Mas ainda são capazes de matar caso você morda da forma correta. Mesmo tão jovem, a garotinha entendeu o que lhe estava sendo oferecido. Para viver em um mundo como aquele, era preciso aprender certo tipo de coisa. Você me dá a honra de saber seu nome? Questionou o homem. A criança me falou. Oraya. É um prazer conhecer você, Oraya. Ele se levantou, e, dessa vez, ela não recuou. O rei estendeu a mão. Meu nome é Vincent. Capítulo 5. Me forcei a controlar a respiração. O pânico fazia o coração acelerar. Um coração acelerado significava sangue correndo mais rápido nas veias. E sangue correndo mais rápido nas veias significava ser um alvo mais óbvio do que eu já era. A magia de Niaxia era poderosa e inexplicável.
Ela podia nos transportar para onde bem entendesse. Minha mente ainda estava confusa, as sensações embotadas. Lutei para me controlar. A impressão era a de ter sido drogada. Assuma o controle dos seus sentidos, Oraya. A voz em minha cabeça era a de Vincent. O cheiro, sangue e mofo. Se o torneio já havia começado, eu só podia estar no Palácio da Lua. Pressionei de novo as mãos contra o piso. Uma camada, de terra e poeira grudou nelas. O Palácio da Lua existia apenas para aquela competição. Passara 100 anos sem ser usado. Ninguém podia entrar no lugar exceto no período do Kejari, mas eu já analisara seu exterior muitas vezes. Precisava subir. A torre mais alta era coberta de janelas. Nenhum vampiro perambularia por ali após o nascer do sol. A luz seria extremamente desconfortável a eles, se não mortal. Sons. Agucei a audição. Gritos de dor ecoavam por todas as direções, gritos que não soavam vampirescos. Senti o estômago se contorcer. Será que humanos tinham sido transportados até o palácio também? Como, presas? Distrações? Eu não sabia se, cava horrorizada ou grata em segredo pelo fato de que aquilo atrairia os vampiros sedentos por sangue, algo que eu conseguia ouvir também. Os rosnados. O eco distante de passos graciosos. Os outros estavam acordados. Talvez minha natureza humana tivesse me despertado por último de qualquer que fosse a magia conjurada sobre nós. Era possível que o encantamento tivesse inclusive diminuído o nível de inibição dos vampiros. Eles pareciam animalescos de um jeito anormal, até para os padrões do frenesi despertado pela sede de sangue. Eu tinha muita sorte de ainda estar viva. Pestanejei, mergulhada em escuridão. Ao contrário dos vampiros, eu não enxergava no escuro. Não conseguia ver um palmo diante do nariz. Tudo o que havia diante de mim era uma muralha de breu. Tentei invocar luz para a ponta dos dedos e falhei de forma miserável, liberando apenas uma única fagulha que logo se dissipou em fumaça. Reprimi um xingamento silencioso à minha magia inútil e estendi a mão na direção de onde deveriam estar minhas lâminas, orando para que houvessem sido transportadas comigo. Se eu tivesse sido largada ali desarmada, já era. Senti uma dor lancinante na mão. Merda. Cerrei os lábios para engolir o grito. Eu havia encontrado uma das minhas armas. Pelo lado ado. Burra do caralho. Sangue quente escorria por minha palma. O gotejar surdo pingando no chão de lajotas era ensurdecedor, mesmo acima dos gritos distantes. Estar sangrando era ruim. Muito ruim. Eu precisava agir rápido para encontrar um lugar seguro antes que alguém me farejasse. Peguei uma das adagas, pelo punho dessa vez, e encontrei a outra não muito longe da primeira. Depois me levantei e, com cuidado, avancei até bater com o ombro em uma superfície de pedra. Acompanhei a parede, mantendo o braço rente a ela, as armas erguidas e preparadas nas duas mãos. Avancei com passos silenciosos e deliberados. Quando meus dedos do pé bateram em algo duro e gelado à minha frente, meu coração saltou. Um degrau. Uma forma de subir. Eu precisava torcer para que aquela escadaria me levasse para onde eu precisava ir. Não tinha outra opção, não sei enxergar nada daquele jeito. Comecei a galgar os degraus, agarrada de lado a um corrimão de metal para não expor a retaguarda. Eu já tinha ouvido histórias sobre como o Palácio da Lua era um lugar mágico e misterioso, abençoado, ou amaldiçoado, pela própria Niaxia. Até Vincent acreditava naquilo. Costumava me contar que corredores se mexiam e cômodos mudavam de lugar. Que o palácio tinha o poder de fazer os participantes irem parar exatamente onde queriam ou não queriam, dependendo da sorte de cada um naquele dia. Prometo que, se permitir que eu sobreviva a isso, Niaxia, vou fazer com que este Kejari seja o espetáculo mais interessante e glorioso dedicado a ti no último milênio, falei para a deusa, baixinho. Vou deixar a senhora impressionada, juro. Para meu alívio, os gritos foram sumindo aos poucos à distância. Eu estava seguindo para longe da fonte do barulho. Ótimo. Continuei subindo, um lance, 2, 3. Mas o Palácio da Lua não parecia disposto a deixar que eu me safasse assim tão fácil. No início, achei que era só imaginação. Eu apurava tanto os ouvidos que era fácil desconfiar dos meus próprios sentidos. Mas, conforme seguia, o nó de medo no meu estômago foi aumentando. Não. Eu estava certa, os gritos estavam voltando a ficar mais próximos. Mesmo que, minutos antes, parecessem estar sumindo às minhas costas. Como se eu estivesse seguindo por uma escadaria nita e espiral que levava do nada a lugar algum. Quase tropecei quando meus pés encontraram um nível plano onde eu esperava que houvesse outro degrau. Os barulhos de uma carnificina ecoavam logo acima de mim. Não dava para continuar subindo. Eu estava presa. Apertei o corpo contra a parede. Meus olhos, ainda inúteis, encaravam uma imensidão de preto absoluto. E agora, o que eu poderia? Uma voz em meio à cacofonia distante se elevou acima das demais.
Não precisei mais regular as batidas do meu coração, porque ele simplesmente parou. O grito foi interrompido de repente, enterrado sob muitas outras vozes. Mas eu o reconheci, mesmo que por um lapso de segundo. Reconheci a voz que me chamava de Espoleta, cheia de carinho, pontuada por uma tosse rouca de anos de fumo incessante. Minha mente se esvaziou, exceto por um nome, Ilana. Não dá para saber, não com certeza, o que faz alguém descartar a cautela até o momento em que algo assim acontece. E Ilana foi o bastante. Larguei para trás uma vida de vigilância como se fosse um casaco esquecido. Ilana. Ilana estava naquele palácio. Ilana estava no meio daquele frenesi. Ouvi outro grito, dessa vez mais alto e próximo, logo adiante no corredor, como se a porcaria do lugar estivesse me provocando. E não pensei, não conseguia pensar, apenas corri, até que uma força poderosa me deteve. Braços me agarrando pelos ombros, me puxando contra um torso robusto. Eles já eram. O sussurro do homem foi baixo e sério, tão próximo que sua respiração fez cócegas na minha pele. Um queixo com barba por fazer roçou minha orelha, uma mecha de cabelo tocou a depressão onde meu pescoço encontrava o ombro. Todos os meus instintos protestavam contra a proximidade do sujeito, com a pouca distância dele contra meu pescoço, algo que só Vincent era autorizado a fazer. Eles já eram, uma nazinha, continuou a voz. E se decidir ir atrás deles, a mesma coisa vai acontecer com você. Ele está certo, o Palácio da Lua pareceu murmurar, a escuridão estremecendo de prazer. E eu sabia que ele de fato estava. Sabia, mesmo quando ouvi outro berro de agonia ecoar, mais perto do que nunca. Eu sabia, e não estava nem aí. Nem me dei ao trabalho de lutar para me desvencilhar do aperto. O homem era muito forte. Então apunhalei o desgraçado. Aparentemente. Ele não estava esperando, porque grunhiu caralho, pelas tetas de Ix. E cambaleou para longe. Ei a lâmina tão fundo em sua coxa que precisei forçar para liberar a adaga, e depois saí em disparada pelo corredor com a ponta dos dedos tocando a parede para me guiar. Outro grito. Mais alto. Mais desesperado. Pela deusa, era horrível como os vampiros soavam quando estavam naquele estado de frenesi provocado pelo sangue. Dava para ouvir a carne sendo rasgada. Não era silencioso, não era elegante, não era gracioso. Era alto e nojento e horrível. Eu queria gritar o nome dela, dizer que estava indo ajudar, mas não podia, algo assim só chamaria a atenção e denunciaria minha posição. Em vez disso, acelerei o passo. Tão rápido quanto era capaz. Os gritos de Ilana não se afastaram, tampouco, mais próximos, permaneciam sempre adiante, fora do alcance das minhas armas, e me apressei de corredor em corredor em corredor. Fui compreendendo a verdade a cada passo. A proximidade dela era uma ilusão. Eu nunca a alcançaria. Ilana parecia cada vez mais fraca, os gritos menos frequentes e mais espaçados. Mesmo assim, continuei forçando um pé depois do outro. Mais um passo, enquanto seus gritos cresciam em intensidade. Mais um passo, enquanto se reduziam até um borbolejar úmido. Enquanto o borbolejar se transformava em um gemido débil. Enquanto a voz familiar desaparecia sob o som de vampiros se alimentando, procurando algo novo com o que se ocupar. Parei depois de um tempo, com as costelas doendo e a visão cansada de tanto tentar enxergar. Me escorei contra a parede. Fechei os olhos com força, a escuridão sendo envolvida por uma escuridão ainda mais densa. As batidas do meu coração, que bombeavam meu precioso sangue, ecoavam ensurdecedoras nos meus ouvidos. Eles já eram, tinha sussurrado o desconhecido. E se decidir ir atrás deles, a mesma coisa vai acontecer com você. Ele estava certo. E eu nunca havia odiado algo com tanta força. Eu tinha vivido uma existência de mentiras horríveis, me acostumara a elas, mas aquela. Pela deusa, aquela, era. Senti os pelos da nuca se arrepiando ao notar alguém atrás de mim. Os passos eram quase silenciosos. Me virei na hora certa. O que temos aqui? Sussurrou uma voz feminina e aveludada. Não esperei dessa vez. Ataquei, com força, na direção exata da voz. Eu não venceria uma luta ali. Nem sequer esperei pela retaliação. Corri, a ponta dos dedos tocando as paredes apenas o suficiente para me permitir continuar fugindo. Uma escaramuça irrompeu atrás de mim, nem ao menos cogitei me deter para pensar no que poderia ser ou, pelo amor da mãe, me juntar ao combate. Quanto mais competidores lutassem uns contra os outros, menos viriam atrás de mim. No início, pensei que estava imaginando o fraco contorno prateado à minha frente. Talvez meus olhos cansados estivessem apenas inventando o que eu queria tão desesperadamente enxergar. Mas não, não era ilusão. Um paredão de ar úmido me atingiu quando passei pelo batente. Minha mão sangrava tanto que eu precisava fazer força para continuar segurando a adaga pelo punho. Meus músculos gritavam. Eu mal conseguia enxergar o formato de folhas.
Ergui os olhos e me deparei com estrelas. Era uma noite de tempo fechado, com nuvens de um cinza escuro cobrindo a maior parte do céu. Mas, quando o vento soprou, restias de luar escaparam por entre elas. A lua, quase cheia, pairava em sua vigia lúgubre. Espirais de ferro fundido aninhavam paredes de vidro, que se erguiam em um domo cujo ápice ostentava um crescente de prata. O cheiro terroso de solo úmido me atingiu. Uma estufa. Aquilo era uma estufa. Abri caminho pela vegetação densa até chegar a uma das paredes. Com a ajuda do luar, já estava conseguindo enxergar um pouco. As silhuetas das construções de Sivrinage se elevavam à minha direita, distantes, à esquerda, dunas se estendiam em ondas e em vales esticados. E, ali, onde a areia beijava a linha do horizonte, havia um tom leve de roxo. A aurora. Eu ainda precisaria sobreviver daquele jeito por mais uma hora, é claro, mas, no instante em que o sol saísse, a estufa seria o lugar mais seguro no qual eu poderia estar. Nenhum vampiro conseguiria se esconder da claridade ali por muito tempo. Agarrei com força as adagas enquanto entrava pelas sombras entre as folhas. Eu conseguiria ouvir o movimento de quem quer que estivesse chegando, mesmo que não pudesse ver. O som da carnificina havia parado, como se o palácio tivesse decidido que estava cansado de me horrorizar. Ou talvez os próprios vampiros tivessem cansado de se empanturrar. Mal pisquei, encarando a única porta que levava à estufa enquanto o sol, meu salvador, se elevava para me encontrar.